Luz ameaça Félix com uma faca. Ângela denuncia o enfermeiro que provocou a sua ameaça de aborto. Dário e Clarinha começam a namorar escondido. Salma marca a data do seu casamento com Leonardo e leva o convite para Ângela. Saiba em detalhes e sem mentiras como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 22 a 26 de julho. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Salma conta para Álvaro que Leonardo pegou na cama de Ângela e diz que agora ele não tem a menor dúvida de que eles planejaram tudo e estão muito apaixonados. Nélida leva o pagamento para Ângela e ela se anima, pois vai conseguir pagar a mensalidade da faculdade. Angustiado, Dário procura Leonardo e diz que precisa falar com alguém sobre algo que está queimando a sua alma. Leonardo diz que fica feliz por ele ter pensado nele, mas pergunta se Álvaro não é o seu melhor amigo. Dário diz que não, que Álvaro não tem sido um bom amigo e nem ele para Álvaro. Leonardo aconselha Dário a falar com Álvaro e lhe contar a verdade, seja o que for. Dário diz que Leonardo não tem ideia do que aquilo significa, que Álvaro nunca pode saber e se retira, sem lhe dizer nada. Geraldo pede para Adélia lhe dizer sobre aquilo que lhe falou outro dia, de que foi acusada por um crime mais grave do que roubar. Mirtes está escondida, escutando a conversa entre eles. Adélia diz a Geraldo que prefere não falar sobre isso e que essa parte do seu passado é muito dolorosa. Geraldo diz que só queria ajudá-la. Nancy conversa com os moradores da vila e tenta fazê-los ver que não é uma boa ideia aceitar o acordo de Félix ou poderão perder as suas casas. Félix diz que a única coisa que quer é que Luz e seu Guiguinho estejam bem, que tenham higiene e que possam se banhar, igual a eles. Abel e Pablo se recusam a assinar e Félix os pressiona, dizendo que precisa que todos os moradores assinem. Ângela diz a Ed que não para de pensar em Leonardo, que continua o amando. Pressionado pelos outros moradores da vila, Abel assina a promissória para Félix. Nancy diz a Luz que está muito preocupada pelo que acabou de acontecer, pois Félix quer abusar dos vizinhos. Félix escuta Luz dizer para Nancy que não suporta estar perto dele e que ele lhe provoca nojo. Irritado, Félix pergunta a Luz se lhe dá nojo. Adélia continua lendo o diário de Beatriz e fica cada vez mais encantada ao saber como foi a história de amor dela e Geraldo. Mirtes surpreende Adélia com o diário de Beatriz, o toma dela, e pergunta o que ela faz com ele. Geraldo chega e pergunta o que está acontecendo ali. Mirtes diz que a cozinheira dele estava lendo o diário de Beatriz. Geraldo fica surpreso, pega o diário das mãos de Mirtes e pergunta a Adélia se aquilo é verdade. Adélia responde que sim. Geraldo agradece Mirtes e pede para ela deixá-la sós com Adélia. Dário diz a Álvaro que já não pode viver sob a pressão dele e nem de Samantha, que se deu conta de que eles estão o usando e revela que é o amante dela. Álvaro fica pasmo. Leonardo pede Salma em casamento. Feliz da vida, ela tira uma selfie deles mostrando o anel e depois o abraça. Salma envia a foto para Ângela com uma mensagem dizendo para ela parabenizá-la, pois Leonardo acabou de pedir para ela ser sua esposa. Ângela fica arrasada. Ângela diz a Ed que Salma está conseguindo tudo o que quer e finalmente agarrou Léo. Ed a consola. Dário diz a Álvaro que já se cansou das chantagens de Samantha e das humilhações dele. Furioso, Álvaro dá uma porrada nele e diz que Samantha nunca o trocaria por alguém como ele. Dário sorri e diz: ela já te trocou, ainda que te doa. Ela me procurou, insistiu para te trairmos. E o que acha? Eu aceitei. Ela esteve me assediando sim. Você e eu sabemos o tipo de mulher que ela é. Álvaro diz que Dário é um traidor, um rato mal agradecido, que lhe deu todas as oportunidades. Dário diz que não, que a única coisa que ele fez foi fazê-lo cúmplice das suas porcarias. Mas isso acabou. Félix ofende Luz e Nancy e Pablo as defende. Luz diz que não quer que aquilo fique pior e chama Félix para conversar na casa. Álvaro tira Dário da sua sala a golpes, diz que não quer voltar a vê-lo em sua vida e o demite. Furioso, Félix diz para a Luz não se fazer de tonta, que a ouviu perfeitamente e ela pode se esquecer da operação de Guigo. Ele vai fazer valer o seu direito de pai e ele não será operado.
Félix avisa que vai levar Guigo para sua casa e diz que se Luz queria desgraçar a vida do filho, conseguiu isso. Ele diz que vai buscar Guigo no dia seguinte e vai embora, deixando Luz aos prantos. Geraldo diz a Adela que está muito decepcionado, que aquele diário é algo íntimo entre Beatriz e ele. Adela pede desculpas, diz que sabe que cometeu um erro terrível, mas encontrou o diário e não pôde deixar de ler uma história tão bonita. Ela pede perdão e vai se preparando para ir embora da casa dele, mas Geraldo não permite, dizendo que não quer que ela vá. Ele pergunta se ela terminou de ler o diário. Adela responde que não, que está na parte em que o sogro dele quis impedir o seu casamento. Geraldo diz que contará para ela o que aconteceu. Uma vizinha pede para Ângela examinar o seu filho, que está com dor no estômago. Ângela diz que não é médica, mas a mulher insiste, dizendo que ela é enfermeira e está estudando medicina. Ângela acaba concordando em examinar o menino. Álvaro chega em casa cuspindo fogo pelas ventas, chama Samantha de vadia e pergunta desde quando ela o trai com Dário. Clarinha escuta Álvaro e Samantha discutindo e descobre que o irmão ficou sabendo de tudo pelo próprio Dário. Samantha não nega e diz que Álvaro fez o mesmo ou pior. Ela pelo menos não se casou ao mesmo tempo com Dário, como ele fez com Ângela e com ela. Álvaro diz que não vai permitir que ela zombe dele e vai se divorciar. Samantha lembra do contrato nupcial, o ameaça deixar na rua sem nada e diz que ele terá que pagar até o último centavo do tratamento de Clarinha. Bem feito, tudo que a Samantha fez com esse lixo, bagaceira do Álvaro, só porque é homem pensa que pode tudo, esse babaca escroto, nojento. Emocionada, Adela diz a Geraldo que a sua história com Beatriz é muito bonita. Mirtes não gosta nada da proximidade entre eles. A vizinha insiste em pagar a Ângela pelo atendimento que prestou ao seu filho. Ângela não quer aceitar o dinheiro, mas Ed o pega. No dia seguinte, outro vizinho chega à casa de Ângela com a esposa passando mal e pede para ela examiná-la. Ângela diz que a mulher parece estar com problema na vesícula e aconselha o marido a levá-la para um hospital. O homem diz que não tem dinheiro e pede a ajuda dela. Ângela então liga para Leonardo. Mirtes diz a Samantha que tem a impressão de que o pai dela está vendo a dela de forma incorreta e conta sobre o diário de Beatriz. Samantha diz que isso seria demais, seria uma aberração o pai como empregada. Mirtes diz que elas precisam fazer algo para impedir isso. Leonardo diz a Ângela que a ambulância já levou a sua vizinha para ser atendida pelo médico da fundação. Ele a parabeniza por saber qual era o problema da mulher e diz que ela será uma grande médica. Ângela pede desculpas por ter o envolvido naquilo, quando ele deve estar tão ocupado com a preparação do seu casamento. Leonardo diz que vê que as notícias voam. Ângela diz que não vê por que esconder se ele está tão apaixonado por Salma e o parabeniza pelo casamento. Leonardo pergunta o que incomoda ela e diz que tem todo o direito de formar a família que sempre sonhou, algo que quis fazer com ela, mas ela tinha outros planos. Geraldo repreende Álvaro por ter brigado com Dário e manda ele devolver o seu cargo. Geraldo diz que ninguém ali no hospital pode ser demitido sem a sua autorização. Mirtes diz a Samantha que parece que a dela foi acusada de algo e parece ser grave. Ela diz que vai investigar, porque quem sabe podem descobrir algo para se livrarem dela. O assistente social chega à casa de Ângela e para ficar na casa, Estrelinha faz ele acreditar que Ed e Ângela são um casal e querem adotá-la. E Abel e Pablo são seus tios postiços e Guigo, seu primo. Leonardo conta para Geraldo e Álvaro que a ameaça de aborto de Ângela não foi um acidente e eles precisam fazer uma denúncia. Samantha chega, fica sabendo o que está acontecendo e finge ficar surpresa. Leonardo fala para ele sobre o frasco do remédio e mostra a carta anônima que recebeu. Álvaro diz que vai encontrar o imbecil que quis matar o seu filho. Leonardo diz a Álvaro que é um milagre que o bebê dele não tenha morrido. Samantha liga para o enfermeiro, diz que eles foram descobertos e manda ele desaparecer do mapa. Uma das secretárias do hospital conta para Leonardo que Álvaro demitiu Dário. Samantha pergunta se Oscar disse alguma coisa para Leonardo que o fizesse suspeitar que ela teve algo a ver com a ameaça de aborto de Ângela. Oscar diz que é óbvio que não. Samantha não acredita nele, joga champanhe em sua cara e o chama de rato traidor. Ela diz que tem certeza de que foi ele quem deixou a carta anônima para Leonardo e que só não vai demiti-lo naquele momento porque seria muito suspeito e manda ele tomar cuidado. Mirtes aconselha Salma a engravidar de Leonardo logo, para não correr o risco de perdê-lo para Ângela.
Salma diz que fará com que pareça um acidente, pois não quer que Léo pense que ela quer amarrá-lo. Luz conta para Nancy que Félix quer impedir a operação de Guigo. Nancy diz para ela não chorar, que vão entrar com um recurso diante ao juiz. Nancy diz que Luz não pode permitir mais abuso de Félix e nem que ele use o filho para dominá-la. O inspetor Benjamin fica sabendo que a casa do Santillana ainda não foi vendida e que o juiz vai conceder a ordem para que eles entrem lá para investigar mais sobre o assassinato de Sandro. Leonardo vai falar com Dário sobre a sua demissão. Dário se abre com Leonardo, conta que estava ficando com Samantha, diz que demorou um pouco, mas se deu conta de que Álvaro é uma péssima pessoa, que encantava humilhá-lo e ele foi acumulando muito ódio. Leonardo diz a Dário que sabe que não é santa a sua devoção, mas está formando a sua equipe na Fundação Vega e o convida para trabalhar com ele. Dário conta para Leonardo que Clarinha se apaixonou por ele e diz que o problema é que também está apaixonado por ela. Nancy diz a Abel que eles complicaram tudo sobre o caso de Estrelinha, pois não se mente à assistência social. Abel acha graça do jeito que ela o repreende e a beija. Nancy não resiste e corresponde ao beijo dele. Luz procura Félix, diz que está cansada dos abusos dele e nunca vai voltar com ele, porque ele é a pior pessoa que ela conheceu. Félix dá um tapa em Luz e diz que acabou. Luz pega uma faca para se defender e jura pelo filho que ele jamais voltará a colocar as mãos em cima dela. Leonardo conta para Ângela que descobriu que a ameaça de aborto que ela teve pode ter sido provocada, que alguém quis matar o bebê dela. Ângela fica surpresa. Félix diz que Luz não pode impedi-lo de nada e que vai buscar Guigo. Luz diz a ele: se atreva e verás, eu sou mãe e posso matar para defender o meu filho. E vamos ver se você vai sorrir igual quando eu te colocar no seu lugar. Ela joga a faca no chão e vai embora da casa dele, o deixando irado. Mirtes pede a permissão de Geraldo para que Salma e Leonardo se casem no jardim da casa dele. Pablo fica surpreso ao ver Abel e Nancy se beijando. Nancy dá uma bofetada em Abel e diz que ele lhe roubou o beijo. Nancy diz que Abel a assedia, é um grosseiro e vai embora. Pablo briga com o primo por ter faltado o respeito com Nancy. Abel diz que ela também gostou do beijo, mas Pablo não acredita e diz que ele é um abusado. Ângela pergunta a Leonardo quem fez isso a ela. Leonardo diz que acham que foi o enfermeiro Jerônimo Vidal e que ele foi transferido para Guadalajara. Ângela diz que vai denunciar o enfermeiro e isso não ficará assim. Leonardo diz que todos no hospital vão apoiá-la. Ela pergunta se ele também. Leonardo diz que é claro. Dário envia uma mensagem para Clara, dizendo que já confessou a Álvaro o que aconteceu entre Samantha e ele. Dário diz que por ela teve coragem de revelar a verdade a Álvaro e que graças a ela aquele Dário cínico e infeliz morreu e nasceu um Dário novo, que já não pode viver como antes. Dário agradece pelo tempo em que estiveram juntos e diz que ainda que tenham sido tão curtos, foram os melhores dias da sua vida. Ângela denuncia o enfermeiro que lhe aplicou a vacina. Clara e a dela se dão muito bem e ela revela a dela que se apaixonou por Dário. Samantha pressiona Oscar para não dizer nada do que sabe sobre o caso de Ângela. Álvaro e Leonardo descobrem que foi Samantha quem assinou a transferência do enfermeiro Jerônimo Vidal para Guadalajara e perguntam se ela teve alguma coisa a ver com a ameaça de aborto de Ângela. Samantha nega e Oscar, com medo dela, a ajuda mentindo. Ele diz que Jerônimo é seu amigo e pediu para Samantha transferi-lo há alguns dias. Leonardo e Álvaro não acreditam. Samantha diz que não fez nada, que eles não têm provas e manda eles saírem da frente dela. Álvaro avisa Samantha para não se meter com Ângela e nem com a vida do seu filho. Sozinhos, Leonardo diz a Oscar que não acreditou no que ele disse sobre a transferência do enfermeiro e tenta convencê-lo a entregar Samantha para ter provas contra ela. Mas Oscar diz que Samantha é sua amiga. Nancy conversa com Ângela sobre o seu beijo com Abel e admite que gosta dele. Nancy diz que é mais velha do que Abel, ele tem fama de ser mulherengo, pode estar só querendo se divertir com ela e ela não quer sair machucada. Ângela aconselha Nancy a conversar com Abel e a se dar uma oportunidade no amor. Ed se preocupa com Estrelinha por estar tossindo muito e por ter algumas manchas no corpo. Estrelinha diz a Ed e Guigo que a mãe tinha as mesmas manchas. Álvaro diz a Dário que Geraldo o obrigou a devolver o seu cargo. Dário diz que não sabe se quer trabalhar ao lado de uma escória como ele. Álvaro diz que o lugar dele está ali e é ele quem sabe se volta ou não. Dário fica feliz ao receber uma mensagem de Clarinha dizendo que eles precisam se ver. Os moradores da vila comemoram a volta da água.
Félix acaba com a alegria deles, dizendo que se eles atrasarem um só pagamento, vão lamentar a vida toda. O assistente social entrega para Ed e Angela a autorização para que Estrelinha possa viver com eles temporariamente. Ed vibra com a notícia. O assistente avisa que Angela e Ed terão que entregar para o juiz uma solicitação formal como casal para saberem se poderão adotar a menina. Luz e Nancy conseguem sua primeira vitória contra Félix. Pela negligência de Félix ao permitir que Guigo fosse operado, mesmo sabendo dos riscos, o juiz determina que ele ficará temporariamente com a mãe, já que precisa de cuidados especiais. Leonardo diz a Nélida que Jerônimo jamais chegou em Guadalajara, ele é um foragido, e isso confirma suas suspeitas. Samantha se encontra com o enfermeiro, lhe dá dinheiro e manda ele se esconder por um tempo e tomar muito cuidado, porque se o encontrarem, ela dirá que não o conhece, negará tudo. Em troca de dinheiro, Dalva deixa Dário entrar na casa dos Vega para ver Clarinha, sem que Álvaro saiba. O inspetor Benjamin examina uma caixa que pegou na casa do Santillana. Ele encontra uma foto de Mirtes e Aníbal dentro de um livro. Acha estranho e comenta com seu parceiro que Aníbal era um criminoso, um assassino. Dário entra no quarto de Clarinha e confessa a ela todo o seu amor. Ele diz que por ela o coração dele voltou a bater. Clarinha diz que não lhe importa o que ele viveu, está no passado. O que importa é que o coração dele é puro e os dois se beijam. Nancy escuta o conselho de Angela e se abre com Abel. Ela fala da diferença de idade entre eles, mas diz que já se decidiu, quer viver ao lado dele o que tiver que viver. Abel fica muito feliz e eles se beijam. Salma diz a Leonardo que quer se casar em 3 semanas. Álvaro compra um berço para seu filho. Mirtes começa a investigar sobre a dela. Samantha é rejeitada por Álvaro. O inspetor Benjamin interroga os vizinhos de Leonardo. Ed e Angela se preocupam com as manchas no corpo de Estrelinha. Dário continua vendo Clarinha escondido e vibra por ela estar cada dia melhor. Flávio e Júlio estão cada vez mais próximos. Vão se passar 3 semanas. Angela volta a trabalhar no Hospital Vega. Ao ir falar com Geraldo, ela vê o convite de casamento de Leonardo e Salma e sofre. O juiz determina que Guigo seja operado pelos médicos da Fundação Vega. Luz e Nancy comemoram e Félix fica furioso. Clarinha diz a Dário que está muito feliz e entrega para ele um desenho que fez dele. Ela diz que quer estudar arte quando se recuperar. Salma experimenta o seu vestido de noiva. Angela suplica a Leonardo para não se casar com Salma. Álvaro quer entrar no quarto de Clara e ela manda Dário se esconder no banheiro. Álvaro mostra para Clarinha o terno que vai usar no casamento de Salma, 2 vestidos para ela experimentar para o casamento e sai. Clara chama Dário e ele diz que eles não podem continuar assim. O juiz diz a Félix e Luz que Guigo terá que declarar que ele será avaliado por um perito psicólogo e só depois disso decidirá com quem o menino ficará definitivamente. Leonardo pergunta por que Angela está lhe dizendo isso. Angela diz que é porque ele será muito infeliz, pois Salma não o ama de verdade. Leonardo diz que Salma tem lhe demonstrado isso de 1000 formas, coisa que ela não pôde fazer. Angela diz que Salma não é uma boa pessoa e que não tem sido totalmente honesta com ele. Leonardo diz: e quem tem sido honesto comigo? Você? Esses são os seus argumentos? Essa é a razão para que não queira que eu me case com Salma ou há algo mais? Angela diz que gosta dele, ainda que não estejam juntos, e por isso está pedindo que ele pense antes de se casar com Salma. Leonardo diz que se Angela gosta dele como diz, tem uma forma muito estranha de demonstrar, e se não há nada mais a dizer, que saia por favor, porque Álvaro deve estar esperando. Leonardo diz para Angela continuar com a sua vida, que ele vai continuar com a dele. Angela diz: só me diz uma coisa, Léo, você realmente a ama? Leonardo fica calado. Angela diz que o silêncio dele diz muito, que está bem, ele já decidiu o seu caminho. Ela ali se sente como uma tonta e se retira. Samantha diz ao pai que não teve nada a ver com o que aconteceu com Angela e o seu bebê. Geraldo pergunta a Oscar se Samantha está dizendo a verdade. Geraldo é firme. Ele diz a Oscar que só ficou sabendo daquilo porque insistiu com Leonardo e que quer a verdade ou o cargo dele. Oscar continua afirmando que foi ele quem pediu para Samantha transferir Jerônimo.
Geraldo manda Oscar e Samantha saírem de sua sala e diz a Leonardo que acha que Oscar não tem nada a ver com aquilo e que parece um jogo sujo da filha. Álvaro acompanha Ângela enquanto a doutora Romano faz um ultrassom nela. A médica diz que o bebê de Ângela está perfeito e que a ameaça de aborto está superada. Luz diz a Guigo que não pode voltar com o pai dele e que o juiz vai tomar a decisão de com quem ele vai viver depois que o escutar. Luz diz a Guigo que o ama mais que a sua vida, mas se ele preferir ficar com o pai, ela vai respeitar a sua decisão. Guigo se recusa a abraçar a mãe e sai a deixando só. Álvaro diz a Ângela que a vida dele é mais triste do que ela possa imaginar e começa a falar da sua vida com Samantha, que há dias não há nada entre eles. Ângela diz que ele é o maior estúpido do planeta. Álvaro fica achando que ela está com ciúmes dele. Luz leva Guigo para ver Félix e diz que depois vai buscá-lo. Félix dá um videogame para Guigo e diz que os dois vão jogar todos os dias. Salma diz a Mirtes que tem que dar um presentinho para Ângela e pergunta se ela a acompanha. Félix trata Guigo muito bem para que o menino diga ao juiz que quer ficar com ele. Salma entrega o convite de seu casamento para Ângela. Irritada, Ângela diz que é melhor Salma ir zombar da sua avó. Salma diz para ela deixar de resistir à realidade, que quando ver com seus próprios olhos que Leonardo a ama, então vai se dar conta, e para superar ele, seria bom que fosse ao seu casamento. Ângela diz para Salma ir para o inferno, deixá-la em paz, deixá-la trabalhar em paz, joga o convite no lixo e sai. Salma pega o convite e coloca na mesa dela. Mirtes vê Júlio dando conselhos a Leonardo sobre Ângela e briga com ele. Leonardo pede desculpas a Júlio e diz que não entende por que a mãe fala assim com ele, pois sequer o conhece. Júlio permanece sem revelar a Leonardo que teve um relacionamento com Mirtes. Ângela volta para sua sala, encontra o convite em sua mesa. O pega, vai até Leonardo, o joga na mesa dele, pergunta que ele e Salma estão brincando e por que ela foi convidá-la para o seu casamento. Leonardo diz que não sabia de nada, que aquilo é coisa da Salma, não dele. Leonardo segura Ângela, pergunta o que ela quer dele, se quer recordar os velhos tempos, se Álvaro não está lhe dando o que precisa e ela necessita dos beijos dele. Ângela diz que ele é um imbecil. Leonardo a beija, ela morde o lábio dele e sai. Mirtes pede para Salma tirar Júlio da lista de convidados, pois ele está somente envenenando Leonardo. Clarinha pergunta se Dário vai aceitar trabalhar com Leonardo. Dário pede para ela não pressioná-lo e diz que não sabe se vai voltar a trabalhar no administrativo ou como médico. Clarinha diz que Dário é muito imaturo e egoísta, pois tem a obrigação de compartilhar os seus conhecimentos, como fez com ela. Dário diz que não fez nada em especial, somente falou com ela e para isso não precisa ser médico. Clara diz que não pode acreditar em tudo que ele faz para não enfrentar a verdade e o chama de covarde. Dário diz que não foi ali para ser insultado nem discutir e é melhor que eles se vejam outro dia. Geraldo diz a Adela que vai jantar na cozinha e a convida para jantar com ele. Mirtes diz a Samantha que não conseguiu encontrar nada contra dela. Samantha diz que vai falar com um amigo e, com sorte, elas vão encontrar o lixo que querem contra dela. Salma pergunta a Leonardo o que aconteceu com seu lábio. Leonardo diz que se mordeu sem querer. Salma diz que vai curá-lo com beijos e começa a beijá-lo. Leonardo vê a Ângela nela e a beija com paixão. Enquanto isso, Ângela chora olhando o convite de casamento. Mais tarde, no hospital, Leonardo pede desculpas a Ângela pelo que fez. Ângela também pede desculpas a ele por ter o mordido. O inspetor diz ao seu parceiro que 2 vizinhos do Dr. Leonardo declararam que viram Mirtes e Aníbal entrando no edifício na noite em que Sandro Santillana morreu. O rapaz diz que o estranho é que os vizinhos disseram que Aníbal estava vestido como enfermeiro. Benjamin diz que falta uma peça naquele quebra-cabeças e pensa em fazer outra visita a Mirtes para pressioná-la. Samantha volta a se encontrar com Jerônimo. Ed entrega a sua solicitação no Hospital Vega para ter suas aulas práticas ali. Quando ele está saindo, esbarra em Oscar. Ed e Oscar ficam encantados um pelo outro. Leonardo e Ângela estão atendendo um paciente grave quando o alarme de incêndio começa a tocar. Nélida avisa que é um vazamento de gás na cafeteria e eles terão que sair do hospital. Ao tentar pegar uma bola para Guigo, Estrelinha acaba caindo em cima dele. Uma enfermeira pergunta a Leonardo se já podem sair, pois o cheiro está muito forte.
Dr. Galegos diz que ainda falta suturar a perna do paciente e em alguns minutos eles sairão. Mas logo ele se sente muito mal e desmaia. Estrelinha e Guigo estão inconscientes no chão. Dr. Galegos é tirado do hospital e Leonardo e Ângela continuam atendendo o paciente. Leonardo diz para Ângela colocar a máscara de oxigênio. Ângela diz que ele também precisa e compartilha a máscara com ele. Ed e Oscar ajudam Nélida e a secretária a tirarem os pacientes do hospital. Mirtes fica furiosa ao saber que o homem desistiu de comprar sua galeria e diz a Geraldo que vai falar com ele pessoalmente. Geraldo é informado do que está acontecendo no hospital e vai às pressas para lá. Flávia e Júlio saem juntos do hospital. Ângela quer que Leonardo fique um pouco mais com a máscara, mas ele manda ela tirar dele e colocar nela, dizendo que é uma ordem. Dário está no hospital para falar com Leonardo e a ajuda a tirar as pessoas também. Guigo acorda, fica assustado ao ver Estrelinha no chão, tenta sair em busca de ajuda e uma porta acaba caindo em cima dele. Leonardo e Ângela terminam de atender o paciente e ele é retirado do hospital. Tontos por causa do gás, Ângela e Leonardo se abraçam e não querem deixar um ao outro. Nesse momento, Álvaro se aproxima deles e diz a Ângela que tem que tirá-la dali, porque o hospital pode explodir a qualquer momento. Dário aparece com o bebê nos braços, diz que há muitas crianças e pede ajuda para tirá-los. Imediatamente, Leonardo e Ângela partem em direção à pediatria. Guigo consegue pegar o telefone, liga para a mãe e conta o que aconteceu com Estrelinha e ele. Dário e Álvaro saem do hospital com 2 crianças no colo. Ângela continua ali e encontra um menino que está escondido com medo. Ângela promete ao menino que o levará até a sua mãe. Samantha chega ao hospital e diz ao pai que não viu Álvaro. Geraldo a abraça e diz que tudo ficará bem. Oscar diz a Ed que tem pânico àquelas situações. Ed aproveita e joga charme para Oscar. Ele diz que até se sentiu tonto, mas não foi exatamente por causa do gás. Ed convida Oscar para tomar um café, mas ele fica estranho. Ed fica sem graça, pede perdão, diz que acha que se confundiu e sai apressado atrás de Ângela. Ângela avisa a mãe que todos estão bem e tranquiliza a ela e Clarinha. Leonardo diz a Ângela que o preocupa muito que ela tenha inalado tanto gás. Ângela diz que ele inalou muito mais, está muito pálido e o agradece por lhe ceder a máscara de oxigênio. Leonardo diz que se preocupa com ela e o seu bebê. Ângela diz que o admira muito, que ele é o melhor médico que ela já conheceu e que espera ser como ele um dia. Ângela percebe que perdeu seu colar de pérola na correria para ajudar os pacientes do hospital. Fica triste e diz que é a única recordação que tem do pai. Leonardo a abraça consolando. Luz, Pablo e Abel encontram Guigo e Estrelinha e os levam para o hospital. Mirtes avisa Salma que a venda da galeria não deu certo e diz que está sem nenhum centavo outra vez. Benjamin aparece nesse momento e pede para Mirtes acompanhá-lo para o interrogatório. Mirtes diz que só irá quando o inspetor lhe apresentar uma ordem do juiz, e enquanto isso, que ele não incomode. Leonardo se arrisca, ele volta para o hospital e encontra o colar de Ângela. Dário vê e os dois saem juntos dali.